Fala galera, boa noite. Muito boa noite a todos. Estão todos muito bem? Como estamos? Top? Todos muito bem? Graças a Deus por aqui sempre muito bem. Já assistiram o conteúdo que eu acabei de mandar lá no canal? O formato que eu mandei? Pessoal, vou pedir para vocês de verdade, tá? Interajam, mandem dúvidas, comentem, critiquem, fiquem à vontade, mas participem, tá? A live quem faz é vocês, na verdade, não sou eu. A live de ontem, na verdade, ela foi boa justamente por conta de vocês, tá? O jeito que vocês interagiram, as perguntas que vocês mandaram foi bem interessante e acabou gerando ali. Ih, cadê? Acabou gerando ali boas respostas, mas é justamente as perguntas que vocês fizeram. Quem não assistiu ainda o conteúdo que eu mandei lá no Telegram, depois assiste, tá? E volta lá para mim saber se vocês curtiram o formato. Porque se vocês falar, pô, Júlio, eu gostei, aí eu vou replicar mais vezes, beleza? Acho que fica didático rabiscar, desenhar assim na tela enquanto eu falo com vocês. Pessoal, vamos começar operando já, tá? Como ontem. Vou liberar aqui para vocês verem. Vocês estão ouvindo muito barulho externo aqui? Me dá um feedback, por favor. Ruído externo. Tá saindo muito som aqui de fora? Porque aqui tá barulhento. Não? Tranquilo? Então, beleza. Aqui tá bem barulhento. Beleza. Fechou, fechou. Boa noite, Thiagão. Boa noite, meu irmão. Legal. Obrigado pelo feedback, galera. Vamos lá. Já comece a mandar perguntas aí, pô. Vai mandar suas dúvidas. Eu já vou respondendo enquanto eu procuro alguma oportunidade. Fechou? Gostou, Thiagão? Valeu, irmão. Fico feliz por isso, cara. Fez sentido pra você? Nossa, tá parecendo o gráfico de ontem. Top. Obrigado pelo feedback, irmão. De verdade. Pessoal, mandem dúvidas. Mandem dúvidas. Eu aproveito e respondo enquanto eu já vou procurando alguma oportunidade, tá? Obrigado, Max. Valeu, irmão. Hoje não vou conseguir interagir porque estou dirigindo, mas sou. Bom, pelo amor de Deus, toma cuidado. Fechou? Toma cuidado, Rodrigão. Fique em paz, irmão. Exatamente, irmão. Exatamente. O Max falou que o conteúdo lá é de suma importância, sem dúvida. Uma das coisas que são mais importantes do meu ponto de vista, além de como operar, é saber o momento de não operar, tá? Porque de fato você evita ali tomar loss à toa, você evita tomar realmente ali um loss necessário, tá? Galera, se ele encostar aqui nessa marcação, ó, tá bem legal. Um, dois, no terceiro toque. Aqui já é um range máximo já, né? Porque aqui temos aqui em cima que é o range mínimo. Deixa eu ver. Ó, tá bem interessante mesmo, tá? Se ele buscar essa marcação aqui. Mas vamos guardar, vamos procurar outro. Ó, lembra que eu ensinei pra vocês outro dia? Do que se trata isso aqui, ó? Tomando aqui, ouvindo. Tamo junto, irmão. Isso aí, Abel. Ó,
Isso aqui, que se trata, galera? Qual o nome desse movimento aqui? Tá se formando? Excelente pergunta, Sara. Excelente pergunta. Depende, sim e não, tá? Tem como operar, mas é um pouco arriscado, porque quanto estoque vai dar nesse suporte à resistência? Entendeu? Quantos toques serão? Ó, tem gente falando que é acúmulo, tá? Vamos lá. Veio de uma alta. Oh, cara, peraí. De uma alta, congestionou e desceu. Então aqui formou uma distribuição. Logo em seguida, ele subiu novamente, acumulou novamente. E agora, ou ele vai fazer, tá? Aí temos duas opções. Ou ele vai fazer outra distribuição, tá? Ou aí não vai ser nenhum nem outro, não vai ser acumulação, não. Ou ele vai subir. Aí vai ser uma reacumulação, tá bom? Se ele subir, é uma reacumulação. Se ele descer, é uma distribuição. Beleza? Lembra que a acumulação é para cima, galera, ó. Ele tem que o movimento final é para cima, beleza? Aqui de fato ele tá para cima, se ele subir, na verdade, né? Porque ainda não subiu. Mas se ele subir vai ser uma reacumulação, tá? Que o primeiro movimento foi de alta aqui também, tá? Se ele fizesse esse movimento aqui, ó, baixa, acumulação, condicionamento e alta, aí sim ele estaria fazendo uma acumulação, tá? Ó, se ele estourar para cima é interessante, ó. A gente vem, faz aqui, ó, tá vendo? Faz uma marcação aqui. Vou levar em consideração esse ponto aqui em cima, obviamente, que é o mais distante, tá? Ele tem que romper esse ponto aqui para mim, tá bom? Um pouquinho para cima ainda, ó. Tem que romper e confirmar. Outro ponto que ele tem que romper e confirmar é esse de baixo aqui, ó. Beleza? Então, para mim, esse é o canal de congestionamento, tá? Se ele romper um dos dois, aí eu espero, né, alguma confirmação para poder entrar a favor. Beleza? Será que aqui ainda tem? Nossa, não vai dar tempo. Aqui tinha um rompimentozinho. É, já perdemos já a oportunidade, mas teve um rompimentozinho aqui, ó. Ah, mas também não seria interessante, não. Não tava na configuração legal. Se ele buscar esse de baixo aqui também é interessante, tá? Mas eu vou esperar o de baixo aqui mesmo, tá? Não vou entrar no de cima, não. Como identifica a confirmação, eu já te falo, meu querido, que daí tem situações e situações, né? O que vai mandar é o operacional que você opera. Tem como eu definir para você, a não ser que você opere com determinado operacional, tá? Ó, se ele buscar aqui, eu não estou confortável por conta desse gap, tá? Eu não vou entrar. Por mais que tenha sequencial, tudo, não estou confortável, tá? Vamos lá. Nossa, eu perdi a marcação aqui. Ah, deixa eu ver. Nada. Ah, tá. Pergunta da Sara, né? Quando o gráfico congestiona, então vamos pegar aqui aquele que congestionou. Ó, possível rompimento. Eu vou esperar para fazer a confirmação, tá? Ó, o que eu vou aguardar? Ele romper e confirmar. Não rompeu. Isso aqui é um falso rompimento. Então ele ainda está no congestionamento. O que a Sara perguntou para mim foi o seguinte: Júlio, está dentro do canal de congestionamento. É válido eu operar suporte e resistência dentro do congestionamento? Tem estratégia que é legal e funciona. O Luan ele faz isso também. Fazia, pelo menos hoje, eu não sei se ele ainda faz. Mas antigamente ele fazia isso, tá? Mas aí o que manda? A quantidade de toques que já deu. Quantas velas ele tá já nesse posicionamento, tá na terceira, quarta vela, ainda dá para fazer. Já tá na sétima, oitava, décima vela, aí já não é mais interessante, porque em algum momento ele tem que estourar esse condicionamento, então já não fica mais tão legal, tá? Outro detalhe importante, aqui, ó, olha isso aqui. Isso aqui é uma análise macro, tá? Ó, presta atenção.
Fazem pelo menos desde as 3 horas da tarde, então já são 8 horas, já fazem 5 horas pelo menos. Cinco? É isso? 5 horas. 5 horas pelo menos que ele está numa baixa aqui bem forte, né? Nesse canal de baixa aqui bem, bem forte. Não ultrapassou, não chegou nem perto lá em cima, e agora só que ele voltou lá para cima. A tendência é que ele vá ou romper aqui para buscar patamares mais altos aqui, buscar aqui ou aqui, mas ele vai com força mesmo, ou ele vai romper com tudo para baixo e vai manter embaixo. Por quê? Porque ele levou muito tempo já aqui embaixo e ele dificilmente vai voltar a subir lá, entendeu? Dificilmente. Mas se ele romper, ele vai ter força para poder buscar lá em cima. Esse é o lance. O que ele romper e confirmar, ele tá mostrando que ele tem como continuar. Tanto ele subir aqui para ele buscar patamares mais altos, quanto ele descer com tudo aqui para poder buscar aqui essa região mais confortável que ele já estava trabalhando, que é uma região difícil dele trabalhar, tá? Vamos lá, ó, se ele confirmar, a gente entra, tá? Eu falo para vocês na hora de entrar, se ele confirmar a venda aqui, se ele confirmar aqui essa vela de alta, na próxima a gente entra na compra, tá? Vou esperar só ele descer um pouquinho para poder entrar a favor da compra, beleza? Espera ele descer um pouquinho. Nossa, já entrou direto já. Vamos ver se dá tempo ainda, tá? Mas tá mostrando que tem força de alta. Tem que ficar de olho no tempo aqui também. Eu me toquei nisso hoje cedo. Ó, se ele encostar ali embaixo, ali eu já entro, ó. Pouquinho que ele desceu, eu já entro. Eu vou entrar. Vai. Será que dá tempo? Não vai dar tempo. Se eu entrar aqui agora, vai para a próxima vela. Ele tem força para subir. Vou entrar para a próxima vela. Vamos ver como funciona na próxima vela. É uma operação um pouco mais arriscada, tá? Mas se ele der tempo aqui ainda dentro dos 20 segundos, eu vou entrar. Ó, entrei. Deixa eu explicar para vocês. Entrei para a próxima vela acreditando que ele ainda tem força de alta, tá? Ele rompeu esse congestionamento aqui e ele ainda tem motivo para buscar aqui em cima. Vamos lá. Qual que é a minha confirmação, tá, pessoal? Primeiro ponto. Espera aí. Aí eu tô fazendo uma análise macro aqui agora, tá? Completamente macro. Vamos lá. Primeiro ponto. Nossa, peraí que ficou ruim aqui, ó. Aqui. Primeiro ponto. Rompeu o congestionamento. Ele rompeu o ponto mais forte aqui, inclusive, ó. Ele rompeu aqui, ó. Primeiro ponto é esse, rompeu. Segundo ponto, extremamente importante, tá? Lembra que eu falei ontem? Essa vela aqui, ó, ela rompeu com mais de 30% para cima da marcação. Não só mais, na verdade, ela deixou tipo 10% aqui basicamente e o resto foi tudo alto. Então ela mostrou que ela tem força de alta. Segundo ponto. Terceiro ponto, eu aguardei ele descer um pouco aqui para me dar essa margem de segurança para entrar. Porque ele está mostrando que tem força de alta, mas ainda assim eu preciso de uma margenzinha de segurança para efetuar a operação a favor do rompimento. Mas, como é uma região de congestionamento bem forte, ele tem motivo para poder buscar essa região de alta aqui, ó, essa resistência, e ela vai buscar, o que que eu estou esperando? Ele vai continuar subindo. E vai continuar subindo. E trabalhou muito tempo aqui embaixo, igual eu falei. Ou ele ia voltar com tudo para dentro desse canal, porque ele realmente tinha muita dificuldade de subir até ele e ultrapassar, ou quando ele romper, ele vai disparar lá para cima e aí não tem mais volta, tá? Ah, foi take. Nem prestei atenção. Quem entrou? Quem entrou nessa operação? Take? Take, Tiagão. Mais alguém entrou? Como eu falei, era uma operação um pouquinho mais arriscada, tá? Porque eu entrei para a próxima vela. Assim, ó, ele respeitou, mas era para a próxima vela um pouquinho mais arriscado. O Rodrigo operando o carro, bicho. Toma cuidado, irmão, pelo amor de Deus. Mas é isso, rapaziada, takezão. Ó, vamos lá, lição importante que vocês têm que tirar hoje, tá? Dessa operação. A partir do momento que você vai fazer uma operação e ela não está seguindo 100% dos seus critérios, o ideal é que você entre com um valor um pouco mais baixo. Eu ainda estou dentro do meu gerenciamento, eu ainda tenho margem para estar operando e eu fiz, acho que foi 3 operações hoje. Foi 3 hoje? Deixa eu ver. Não. 2 operações hoje. Essa é a minha terceira, tá? Eu poderia perder essa e mais uma ainda. Como eu ganhei essa aqui, eu ainda tenho mais uma operação tranquila, tem mais duas, na verdade, ainda para fazer, até atingir meu take. No caso de vocês, avaliem o gerenciamento de vocês. Mas o importante, acima de tudo, vai fazer a operação, ela precisa ser
consideravelmente segura. Não precisa ser 100%, mas também não pode ser tipo muito baixo. Tem que ser consideravelmente. Então, quais são os fatores que eu utilizei? O rompimento, a força de rompimento, a análise macro do mercado. Aqui a gente tem um pouquinho de análise também da questão do canal, né? A média majoritária, a gente está vendo aqui um canal muito forte trabalhando aqui embaixo. Então ele tem motivo para subir e estourar lá para cima, assim como ele tem também todo motivo para ficar lá embaixo. Então, o que que eu acredito? A partir do momento que ele rompe isso aí, seja para cima ou para baixo, ele tem motivo forte para poder seguir essa direção, tá? Tava conversando com um cara hoje. E esse cara ele opera com valores alavancadíssimos, tá? Alavancadíssimos na B3. Forex também ele opera, mas o jogo dele é B3, ele é viciado em B3. O que que esse cara tava falando para mim? Ele só opera com fluxo, ele opera com um monte de coisa lá, um monte de ferramenta, mas uma das coisas que ele analisa quando ele vai operar manualmente é isso aqui, ó. Ele só opera com congestionamento e rompimento, só. Ele faz as marcações dele, rompeu, ele entra a favor. Congestionou, rompeu, entra a favor. É sempre scalp, né? Um scalp curto ali, mas é sempre a favor do rompimento de congestionamento, porque o princípio é o mesmo. E ele tava falando pra mim. E aí, conforme ele foi falando, eu nem falei, né, que eu tava operando a B com vocês, porque esses caras assim não curtem muito. Mas enquanto ele tava falando, eu falei, cara, eu gosto de operar rompimento de congestionamento e tal. Eu falei, pô, eu só opero isso. Só isso. Eu não opero mais nada diferente. Congestionou é uma zona de decisão. Zona de decisão é um momento que vai tomar uma decisão e nessa decisão ele vai com força. É o momento que rompeu, eu entro a favor e surfo. Surfo um pouquinho e aí no máximo vou reposicionando a minha ordem. Só. Mas aqui, ó, aqui tá, ele repetiu o processo, ó. Ele fez aqui novamente. Quer ver? É que eu não vou entrar mais, tá? Aqui nas operações. Não sei. Vamos ver. Aqui ele reposicionou. Quer dizer, perdão, ele repetiu aqui o processo, ó. Fez mais um posicionamento aqui em cima, ó. E ele vai romper novamente. Aí eu quero perguntar para vocês, qual o nome desse movimento? Isso para o Forex seria em qual time? Cara, quando a gente está analisando Forex, o que manda é o que você prefere, irmão. Você consegue operar M1, M5, não importa, tá? Qual que é o nome desse movimento, ó? Qual o nome? Eu sei que é meio repetitivo, mas, pô, primeira vez que eu perguntei hoje, vocês já esqueceram daquela primeira situação. E eu falei ontem sobre isso. Anteontem, não lembro. Então eu vou ficar insistindo até todo mundo acertar sempre, tá? Porque como vocês não veem a mensagem um do outro mesmo, então vocês não sabem quem tá acertando e quem tá errando, tá? Qual é o nome desse movimento, ó? Alta, congestiona, alta. Qual é o nome? Aqui ele fez isso também, ó. Alta, congestiona, alta. Qual é o nome? Tem gente falando, ó, reacumulação, redistribuição, reacumulação, ABC, reacumulação, ABC. Vamos lá, o que mais? Tendência de alta, ABC. Pessoal, vamos lá, novamente, tá? Anotem que vocês continuam errando, tá? Anotem. Esse movimento aqui, ó, subiu, congestionou, subiu. Reacumulação. Depois ele repetiu ainda, ó. Subiu, congestionou, subiu. Reacumulação. Entenderam? Ele está repetindo o padrão. É um padrão muito visível. Anotem, desenha aí, rabisca no papel, depois vocês passam a limpo, não sei, se vai fazer num caderno, se vai fazer numa folha à toa, se vai fazer no braço, se virem, mas anotem, tá? É o tipo de padrão de movimento fácil de acompanhar. É tipo, é aí, ó, pronto, ó, o Thiago é o mais prático do mundo. Eu tiro um print e salvo numa pasta, acabou, não precisa fazer mais nada. É só estudar depois de novo. E procura na literatura também, tá, Tiagão? É interessante, tá? Para você entender parte desses movimentos também por dentro que acontece lá no mercado. Ó,
Eu vi bastante gente falando, ah, Júlio, é pernada ABC. Vamos lá, vamos entender o que seria pernada ABC novamente. Já que vocês ainda estão na incógnita do que é um movimento ou o que é outro, vamos repassar, não tem problema. Tá? Uma coisa extremamente importante. Vocês nunca na vida de vocês devem ter medo de errar, tá? Principalmente quando se trata de estudos. Não tenham medo de errar. Faz parte, tá tudo certo. Ninguém acerta de primeiro, ninguém aprende de primeira, tá tudo certo. Faz parte do game, tá? E eu, obviamente, nunca tenho preguiça de ensinar. Então aproveitem, beleza? Vamos lá. Então, eu expliquei para vocês que isso aqui se trata de uma distribuição, uma acumulação, uma reacumulação, uma redistribuição. Espera aí. Pronto. Peraí, fiz cagada. Então, beleza. Eu fiz essas anotações aí para facilitar para vocês, tá? Então, ok. Aí, eu vou dar mais uma vez, novamente, aquela ideia para vocês anotarem e lembrarem mais fácil, tá? O que vai determinar o nome do movimento aqui é o final dele. O começo e o final é interessante, óbvio, né? Mas o final ajuda muito, tá? Então, qual é o macete que eu uso? Primeiro, terminou com alta, tem acumulação no nome. Então, aqui é acumulação e aqui é acumulação. Por quê? Terminou com alta, tá vendo? Terminou com alta, tá? Só que quando ele não faz o movimento, quando ele segue o movimento na mesma direção, aí a gente usa o re no começo. Então, ó, vamos lá, pega o macete aqui, pelo amor de Deus. Presta atenção, ó. Aqui nós temos termina com alta, certo? Termina com alta, certo? Então termina com a acumulação, certo? Aqui também, a acumulação. Nossa, difícil desenhar com isso aqui. Tá. Agora, esse aí é para entender parte do nome. Agora, volta lá no começo. O movimento inicial, ele está indo contra o movimento final, igual aqui. Aqui ele vem para cá, aqui vem para cá, né? Contra. Ou ele está indo na mesma direção do movimento final. Está indo na mesma direção? Então, beleza. Se ele vai na mesma direção, tem re no começo. Então, é reacumulação. Está no movimento contrário? Então, não tem o re no começo. Então, é só acumulação, tá? O mesmo vale para distribuição. Terminou com baixa, distribuição. Ok? Agora, lembra da regrinha do re? Se ele segue a mesma tendência aqui, então tem o re no começo. Redistribuição, tá? Não, não tem, Julio. É movimento contrário, tá? Um é para cima, outro para baixo. Então não tem o re. Então aqui é só distribuição. Beleza? Anota isso. Aí, do que se trata, no caso, deixa eu ver se eu consigo só apagar aqui, ó. Do que se trata a pernada ABC? Qual que é a diferença da pernada ABC para uma acumulação, distribuição, reacumulação e redistribuição? Tem diferença? Inclusive, é verdade. Falem para mim, o que vocês acreditam que é a diferença entre esses movimentos? Pode falar sem medo de errar, tá? Tô aqui para ensinar e vocês para perguntar e aprender. Sem medo de errar. Falem para mim, o que vocês acreditam que é a diferença de um movimento para o outro? Para esse tipo de movimento aqui, né? Para o movimento de pernada ABC. Porque a pernada ABC é assim, ó. Falei, o que vocês veem de diferença entre esses movimentos? Uhum. Ó, tem resposta certa e resposta errada, mas tá legal, continue. Quem mais? Beleza, Jefferson, mas qual que é a diferença entre esse movimento de pernada ABC e aqueles anteriores que eu mostrei? Acumulação, distribuição, reacumulação e redistribuição. Qual a diferença entre esses tipos de movimentos? Você só explicou o que é a pernada ABC, mas não explicou a diferença. Sara, legal, bom chute. Não está errado, mas não está completamente. Não está completa a resposta. Não é que está completamente certo. Não está completa a resposta. Vamos lá, vou ler para vocês as respostas que eu estou lendo aqui. E aí, obviamente, cada um já sabe de quem é quem, né, a resposta. E aí eu vou explicar para vocês. Ó, falaram que é correção.
A diferença está na correção. Falaram que a pernada BC é uma tendência, então talvez a outra não seja. Falaram que pernada BC A é impulsão, B correção e C é impulsão. Ok, está correto, mas não explicou a diferença. Falaram que pernada BC não tem congestionamento. Ok, mas está incompleto também. A diferença é que não tem acumulação, distribuição em ABC. Mas a resposta ainda está incompleta, irmão. Ainda não. Tipo assim, ok, mas qual a diferença entre eles, entendeu? É o que eu vou explicar agora. Fernanda BC volta um pouco para corrigir e depois volta para a direção onde estava indo. Beleza. Não está errado, mas não está completa a resposta. E eu quero saber qual a diferença entre esse movimento. O que que é isso aqui? Ah, legal, pô. Qual a diferença entre esse movimento aqui, que ficou péssimo aqui o desenho, e esse outro movimento aqui, tá? Qual a diferença entre esses dois? Primeiro, vamos lá, vamos pagar tudo aqui. Vamos fazer de novo? Ó, simples, tá? A diferença está nisso aqui, ó. Olha que isso aqui é muito legal de vocês aprenderem, bicho, muito legal. Vamos pegar só só uma reacumulação aqui, tá? Para facilitar. Reacumulação, ok? E vamos pegar uma pernada BC de alta, certo? A diferença, deixa eu ver a mensagem de vocês. Não, também está em direção. A diferença é isso aqui, ó. Olha que sensacional. Opa, não ficou legal não. Vai nesse outro aqui, ó. Essa aqui é a diferença, ó. Tá vendo que um é lateral e o outro é correção? O outro é movimento contrário? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Isso aqui é uma congestão. Então, toda acumulação, distribuição, reacumulação, redistribuição, ela possui obrigatoriamente uma congestão no meio, tá? Do movimento. Já a perna da ABC não é uma congestão, porque a congestão do que se trata? Falam para mim no chat o que vocês acreditam que é uma congestão. Eu já falei, quero ver se vocês lembram. Do que se trata uma congestão? Isso aqui é uma correção, tá? Correção é diferente de congestão. Falem para mim o que é uma congestão no mercado. Que eu já falei isso em live hoje, inclusive, agora de pouco. Pode falar sem medo, tá? Sem medo de errar. O acúmulo do preço, onde o preço fica indeciso, fica dentro de um range lateral. O que mais? Vamos mandando aí, tá? Ó, vou mostrar para vocês, ó. Acumulação para o preço seguir tendência dominante. Mais alguém? Vai mandando, vai mandando. Eu sei que vocês estão pensando e digitando, então leva um tempinho. Ó, primeira coisa, quando a gente fala de uma correção, significa que eu estou indo numa direção, porque eu tive aqui uma impulsão motivada por alguma precipitação, né? Uma precipitação financeira. Então, a gente teve ali, sei lá, alguma notícia, algum evento, ou algo ali que chocou de alguma forma o mercado, gerou ali um sentimento. Esse sentimento no mercado, seja ele positivo ou negativo, gerou essa impulsão. Bom, a correção, de fato, é um movimento contrário. Então, se estava de alta, o movimento contrário é o de baixa. Se estava de baixo, o movimento contrário é o de alta. Por quê? Porque está corrigindo esse erro. É como se o que foi feito aqui estivesse errado. Mas, na verdade, na prática, lá na teoria, né? O que está acontecendo? Aqui, comprou aqui, igual eu expliquei para vocês, comprou aqui, certo? Subiu, subiu, subiu o preço, arrebentou de subir o preço. Chegou aqui em cima, qual é a decisão mais inteligente? Pô, já lucrei muito, eu vou liquidar as minhas posições, o preço vai cair. Quando chegar aqui embaixo novamente,
preço está barato de novo e eu sei que ele tem força para continuar subindo, eu vou e compro novamente mais barato. Dessa forma, eu tiro aqui parte desse lucro que vem daqui, ó, dessa faixa de movimentação, entendeu? Então, a pernada ABC obrigatoriamente tem essa correção, que é de fato como se tivesse, tipo, ó, vocês erraram em tomar essa decisão de alta aqui, tá? Vamos corrigir esse preço. Ó, não dá para continuar subindo assim disparado, não. Vamos corrigir esse preço. Olha, isso aqui vai acabar afundando o mercado, viu? Vamos corrigir esse preço. Ó, aqui vocês já lucraram demais. Vamos começar a liquidar essa posição? Vamos deixar outras pessoas lucrarem também? Porque aqui, tanto o cara que liquidou as posições, ele vai comprar novamente para poder pegar um preço mais baixo e voltar a lucrar aqui nessa alta, quanto o cara que não aproveitou aqui, ele vai aproveitar nesse momento, tá? Esse é o princípio do pullback, tá bom? Para nada ABC, segue o mesmo princípio do pullback. Agora, na congestão, não, tá? A congestão, de fato, é um congestionamento, ou seja, literalmente, congestionamento. Ou seja, o preço ele fica batendo e lateralizando aqui, ó, sem parar dentro de um canalzinho, tá? Bem explícito ainda, bem visível. E isso aqui representa o quê? Igual comentaram, indecisão do mercado. O mercado está indeciso. Será que a gente desce ou será que a gente sobe? Será que tem volume para subir ou volume para descer? Entendeu? Então aqui não é uma correção, aqui está indeciso. Aqui ele corrigiu, aqui ele está indeciso, porque ele não está voltando na direção contrária do movimento anterior. Ele está lateralizando completamente. Olha aqui, ó. Quer ver? Ó, vamos desenhar, vou mostrar para vocês aqui no gráfico, ó, na prática, para vocês aprenderem a enxergar o movimento, tá? Olha isso aqui, pera aí. Olha isso aqui. Cadê? Ó, olha isso aqui. Ele trabalha dentro de um canalzinho lateralizado, ele não muda, ele fica ali preso. O gráfico não movimenta, tá? Olha esse outro aqui, ó. Ele não movimenta, ele não sobe nem desce, ele fica preso ali dentro do gráfico ali, ó. Dentro desse movimento, tá? Então, quando vocês veem esse movimento quadrado aqui, ó, lateral, bem fechado mesmo, onde ele fica batendo, subindo e descendo ali no gráfico, sem mudar a direção por um tempo, que foi inclusive a pergunta da Sara a respeito se vale a pena operar ou não ali dentro. Nossa, ele continua rompendo forte aqui, hein? Mas olha como ele respeitou aqui no pullback. Muito bom. Assim como a Sara perguntou se vale a pena operar ali nesse canal de congestionamento, pode ser que sim, mas aí você tem que tomar cuidado, porque realmente é arriscado, tá? Uma operação bem arriscada, na verdade. Você tem aqui um gráfico 100% lateralizado, cara, num canal aqui, onde fica batendo ali, fica... Vou dar um nome para vocês usar aqui, ó. Fica repicando aqui dentro, tá vendo, ó? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ele bate várias vezes no suporte e resistência. Entenderam? Entenderam a diferença? Então, vocês não erraram quando vocês falaram que são a tendência. Eles são tendência, pô. Tanto a redistribuição e a reacumulação é uma tendência de alta ou baixa, assim como a pernada ABC também é uma tendência de alta ou baixa, tá? A questão principal aqui é esse movimento intermediário, que é o que antecede o movimento final. É isso aqui, ó. Então, movimento inicial, movimento que antecede o final. É esse intermediário aqui, ó. Ele que é o cara que determina o que é, tá? Se é uma acumulação, uma distribuição, uma reacumulação, uma redistribuição ou uma pernada ABC. Ok? Entenderam? Fez sentido para vocês? Entenderam? Legal, fico feliz. É fácil de entender. Mas, obviamente, né? Se precisar a gente trabalhar uma, duas, três, 10 vezes a mesma explicação, a gente trabalha. Até eu fazer a pergunta aqui em live, vocês conseguirem me responder com tranquilidade e acertarem, tá? Pelo menos a maioria de vocês. Óbvio que vai ter um ou outro ainda que vai estar apanhando por um longo tempo. Óbvio vai ter pessoas que vão estar ali de fato com alguma certa dificuldade por um determinado tempo. Mas isso faz parte. Cada um tem o seu tempo, cada um ali tem o seu formato de trabalhar, seu formato de aprendizado. Cada um tem a sua capacidade de absorção de informação e retenção dessa informação diferente. E o que vai mudar isso? O que faz você se tornar uma pessoa que retém melhor essa informação?
o que vai fazer você de fato conseguir gravar essa informação, porque a maior parte do aprendizado envolve também a memória, tá? Na verdade, o aprendizado ele anda diretamente interligado com a memória. Se você não tem uma boa memória, se você simplesmente esquece tudo, você não vai aprender também as informações, tá? A não ser que seja um aprendizado motor. Tá? Por exemplo, andar é um aprendizado motor, é um aprendizado que você tem e fica armazenado no seu cerebelo, tá? Esse é um aprendizado motor. Esse você pode não esquecer. Pode ser que aconteça, existe a possibilidade, tá? Dependendo de algum acidente, alguma fratura, algo que aconteça nessa região, na espinha dorsal aqui, é possível que você perca esse movimento porque você esquece ele, digamos assim. Mas em termos de aprendizado aqui, de conteúdo, de teoria, enfim, é de fato a memória, ela tá junto. Então, o que eu falei lá naquele material que eu mandei lá no Telegram é fato, tá? Você estudar, você dormir é extremamente importante para poder melhorar a qualidade do seu aprendizado, tá? Então, pô, Júlio, eu tô com dificuldade de aprender. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é insistir mais, realmente manter ali batendo até conseguir aprender. E a segunda coisa é você cuidar dessas coisas básicas, que é uma boa noite de sono, você realmente ter uma qualidade de sono boa, não apenas dormir bastante, mas dormir com qualidade, fazer uma higiene do sono, você fazer atividade física, porque de fato melhora a sua capacidade cognitiva, é você fazer uma boa alimentação, porque existem bactérias no seu estômago, existem ali eu acho que é neuroreceptor, não sei o que é exatamente que tem no estômago, que ele afeta diretamente a sua capacidade cognitiva também, o seu estresse, o seu cortisol. Então, assim, é, a saúde, no geral, é importante para você aprender a evoluir no day trade, então não tem como fugir, tá? Ó, os detalhes dos gráficos que definem qual estratégia usar para ser mais assertiva, depende da fase, irmão. Mas é uma excelente pergunta. Excelente pergunta, tá? Vamos lá. Primeiro, no meu ponto de vista, tá? Vocês podem discordar, mas eu vou falar por experiência não só minha, mas meu conhecimento empírico em relação às demais pessoas, né? Baseado na minha experiência. Primeiro você aprende uma estratégia específica, e aí primeiro você encontra gráficos que funcionem a sua estratégia. Primeira fase, primeira etapa, que você está aprendendo. Se você está aprendendo, dá para você aplicar duas, três, quatro, cinco estratégias que funcionam bem. Porque você não vai conseguir aplicá-las bem. Depois de uma certa fase que você já domina a estratégia, você aprende uma nova estratégia. E ainda assim, procurando um gráfico que respeite sua estratégia. Aprendeu, ficou muito bom? Mais uma estratégia. E assim você vai agregando estratégias no seu portfólio até o momento que você já tem assertividade suficiente, você já tem um bom resultado, você já tem consistência, aí se torna interessante de fato você abrir o gráfico e ver qual é a estratégia que está sendo respeitada naquele momento para você entrar. Aí você vê qual é a oportunidade, entendeu? Igual eu, Luan, Felipe e o Wellington fazemos. A gente não precisa mais ficar naquela etapa de ficar caçando o gráfico que vai respeitar a estratégia, por mais que seja uma técnica válida ainda, tá? Mas a gente não precisa necessariamente, vocês precisam. Por que que vocês precisam? Porque você ainda não domina a estratégia suficiente, tá bom? Mas sua pergunta é excelente, meu querido, excelente. Parabéns, irmão. Entenderam? Faz sentido para vocês? Bom, muito bom, galera. Isso aí. Pessoal, dúvidas? Manda mais dúvidas. Ó, pergunta do Jefferson, tá? Cogestão no mercado, ela acontece perto de notícias ou eventos? Isso pode definir qual direção pode ser tomada depois dos eventos? Cara, isso. Isso é muito fato. Se você começar a correlacionar os eventos, notícias não, tá? Já expliquei a diferença entre notícia e evento. Mas se você começar a correlacionar os eventos que estão para acontecer no horário que você está operando com as congestões, você vai ver que é perfeito assim, o time. Você vai ver que a maior parte das vezes o congestionamento está vindo forte. Ali ele está trabalhando bem lateralizado mesmo, congestionado, e está bem prestes a ter a informação ali do evento. E na hora que acontece o evento, estoura e ele toma direção. Aí, talvez se torne, vou passar uma dica para vocês, talvez se torne até mesmo uma estratégia para você. Olha, eu vou operar em evento como? Ele tem um congestionamento, tem um evento para acontecer. Rompeu, confirmou, eu entro a favor. É uma estratégia, possível estratégia. Só que, obviamente, você tem que estudar um pouco mais, porque aí se torna um pouco
Não quer quando a gente opera baseado em notícia? Até esqueci o termo agora. Quando a gente opera baseado em notícia. Entendeu? Fez sentido, Jefferson? Então, existe sim uma correlação, tá? Entre os eventos. Porque, de fato, tá para sair um evento. Aí eu sei que, sei lá, o Trump vai fazer um anúncio sobre as tarifas que ele impôs sobre os demais países. Ele vai divulgar isso, sei lá, 10 horas da noite. Quando dá 9,50, 9,55, 9, sei lá, tá pertinho ali. Os investidores, eles param de operar porque eles estão indecisos, eles estão esperando sair a informação, o Trump anunciar para a partir do pronunciamento dele, eles tomaram uma decisão, tomaram partido. Vocês vão comprar ou vender. Se aquilo é positivo ou negativo para eles, entendeu? Fez sentido para vocês? Fez? Legal, fico feliz, irmão. Fundamentalista, isso aí. O cara que opera com notícia, ele é fundamentalista, tá? Mas lembrando que a gente fala que ele opera com notícia, mas na verdade ele opera com evento, né? Porque primeiro, o primeiro é evento, o evento é o programado. A notícia é o que acontece pós-evento, ou em algum momento esporádico aleatório. Então a notícia pode simplesmente surgir agora, e não tem nenhum evento lá marcado. Mas o evento ele já é programado. Assim como o evento é programado, acabou o evento, surgiu ali a informação, veio ali de fato ali as notas, a declaração, os indicadores ali que o evento proporciona, aí sim surge a notícia, porque a partir daquele momento surge a notícia espalhada pelo mundo todo. E eu, quando falo notícia, você pode levar em consideração realmente a notícia de jornal, digamos assim, tá? Mas obviamente a gente está falando de um nível mais, né, mais impactante para poder ter força sobre uma paridade, pô, a gente está falando de ter impacto numa moeda no geral. Então, de fato, tem que ser realmente algo muito interessante, tá? Júlio, ali na cripto seria uma correção agora? Deixa eu ver, Johnny. É, pessoal, eu tô morrendo de sono também. Preciso muito botar o sono em dia. Seria uma correção? Vamos ver? Histórico. Ó. Ó, ele rompeu. Nossa, um baita de uma resistência aqui em cima. É uma região fortíssima para ele voltar retraindo, viu? Pra ele voltar para dentro aqui novamente. Aqui é novamente aquela mesma ideia. Ele tá numa posição tão acima e tão bizarra que se ele estourar para cima, ele tem motivo para continuar subindo bastante. Se ele voltar para baixo aqui, ele romper, cara, ele tem força para descer muito aqui, tá? Muito mesmo. Então não dá para saber ainda, tá? Tem que esperar. De 8h30 para frente, 8h30. 8h30. Ah, entendi, irmão. Peraí. Boa pergunta. Tá. 8h30 para frente. Então tá. 8h30 é essa vela aqui, certo? Não, não é uma correção, tá? Ele forma congestão aqui, ó. Tá vendo o quadradinho? Que é uma dica para vocês enxergarem uma correção mais facilmente visível, tá? É olha o formato, pô. Se ele tiver um formato de V, caramba. Formato de V, ó, invertido ou não, tá? Aí considera como uma correção. Se ele tiver um formato quadrado, aí não, tá? Não importa qual foi o movimento final. Se tiver um movimento quadrado, é congestão. Se tiver um formato de V ou casinha aqui, tio, sei lá o que vocês vão chamar, você considera como uma, uma correção, tá bom? Fiz meu stop na conta real e fiquei na conta demo estudando. Fiz 9 takes seguidos hoje. Muito bom, Sara. Parabéns. Fora das lives e aviso do Luan. Muito bom. Só gratidão desde a primeira live. Fico muito feliz por isso, de verdade. Parabéns. Tem mais alguém que tá assim? Tá praticando bastante fora da live e tá se saindo bem? Tem mais alguém que já tá nessa posição? Porque de fato o intuito desse treinamento é isso, galera. Vocês não se tornarem dependentes da gente, pelo amor de Deus. Tá? Ó, vamos pensar no padrão do cara mais capitalista possível, que eu sou, tá? Não escondo isso. Eu quero ganhar dinheiro sempre. Então, em algum momento, eu vou sugerir para os meninos, pô, vamos pensar em algum curso, vamos pensar em alguma coisa para a gente poder monetizar. A gente faz um trabalho legal, mas, pô, vamos pensar em alguma coisa. Eu sou esse cara e não tenho medo de falar. Não tem nada errado nisso, pelo contrário. Então, vamos pensar nesse cenário? Como que eu quero que vocês comprem para mim, né? Comprem de mim algum curso, algum treinamento, alguma mentoria, algo do tipo, se vocês
perderem todo o dinheiro de vocês aqui. Não faz sentido. Eu quero realmente que vocês ganhem muito, tá? Então, marcha, aprendam a estudar, aprendam a operar, aprendam a fazer o que tem que ser feito para vocês realmente se tornarem profissionais, porque eu quero que vocês comprem muito curso meu ainda. Sendo muito sincero, comprem muito curso meu, tá? Ainda não tenho, mas em algum momento eu vou aparecer com alguma coisa. Vou pensar em alguma coisa, tá? Ok, Kennedy, ó, fiz 3x1 por conta própria. Parabéns, irmão. Muito bom. Fique em paz, Wellington. Fique em paz, meu irmão. Monte, ó, estou naquela fase do 0 a 0. Vamos falar sobre isso? Tem mais alguém aqui no 0 a 0? Conta demo hoje, 13x7. Muito bom, Tiagão. Isso aí, irmão. Tem alguém aí que tá no 0 a 0 também, igual o Monte? Mais alguém? Já passo uma visão para vocês aqui de como resolver, tá? Agora mesmo. Ó, vamos lá. Júlio, eu tô na demo para aprender, mas sempre tô saindo negativo ou 0 a 0. Na demo mesmo? Cara, então aproveita que você está na demo e pratica bastante, tá? Mas presta atenção no que eu vou passar aqui, tá? Hoje estopei em 3 mercados, faz parte, Max, faz parte, irmão. Hoje pela manhã 2x0 e de tarde 1x0. Muito bom, irmão. Parabéns, Jefferson. Monte, semana começou bem, mas estou nos dias 0 a 0. Tudo bem, faz parte. Vou explicar para você como resolver. Se opera ainda, arrumando a casa primeiro. Parabéns, Isabel. Isso aí, irmão. É isso aí, aquilo que eu falei para vocês. Arruma a casa, arruma a bagunça, tá? Eu estava no início do mês 0 a 0. 4x1 hoje da Fabi, conta real. Parabéns, Fabi. Parabéns, excelente resultado. Vamos lá. Como que a gente corrige, tá? Como que sai do 0 a 0, assim como a gente faz para sair do ciclo de loss, tá? Primeira coisa, pessoal, eu tinha uma piramidezinha, como que era o nome que eu dava? Porque faz tempo que eu não falo sobre isso. Era. Eu vou tentar lembrar. Vou tentar lembrar qual que é o termo que eu usava. Mas eu tinha ali uma piramidezinha ali que eu desenhava pra galera a respeito desse, peraí, eu vou lembrar, ó, é correção, então tem o C. Nossa, que difícil lembrar o termo certo. Mas enfim, vamos lá, vou explicar para vocês, tá? Primeira coisa que vocês precisam fazer, tá? É analisar, registrar, perdão. Se você não registrar seus dados aí de operação, se vocês não registrarem ali seus resultados, qual foi as paridades, o horário que você operou, quantidade de operações, valor operado por operação, enfim. Se você não faz esses registros, vocês não conseguem ter base para analisar. Logo entra o segundo detalhe, analisar. E aí, eu gosto de analisar de duas formas, tá? Macro e micro, beleza? Por que macro e micro? Porque você pode ter comportamentos diferentes em curto e médio e longo prazo, tá? Então vamos lá. Primeiro você registra todo dia suas operações, registra ali, realmente faz ali um registro bem completinho, tá? De valor por operação, quais são as paridades, enfim, qual foi a estratégia. Perdão, galera. Nossa, tô numa correria essa semana. E aí, beleza, registrou tudo, você vai aprender agora a analisar, pô. E aí, o que que eu falei para vocês outro dia, já algumas vezes, tá? O que que eu gosto de encontrar nas minhas análises? Discrepâncias, tá? Desvio da curva, desvio padrão, no caso, né? Por quê? A gente tem aqui, por exemplo, você fazendo todo dia, toda operação, assim, ó, desse jeito da estrelinha, toda operação. Aí, do nada, no dia que você perdeu, foi justamente o dia que você fez um coraçãozinho, pô. Aí, no dia seguinte, você volta de novo com a estrelinha. Aí no dia que você perdeu, foi bem no dia que você fez coraçãozinho. Aí tem esse cara, mas tem o cara que tá fazendo assim, ó, coraçãozinho hoje, xizinho amanhã, aí no dia seguinte ele tá fazendo setinha, no outro dia ele tá fazendo interrogação, cada dia ele tá fazendo uma coisa. Como que esse cara aqui vai conseguir lucrar? Fala pra mim, se ele não consegue ter uma consistência no formato operacional dele, no protocolo que ele segue, no padrão que ele opera, não existe padrão aqui.
Então, nesse formato aqui, é fácil de você identificar, primeiro, porque você está fazendo sempre a mesma coisa, então você consegue registrando, você consegue analisar e identificar. O segundo, se você ficar fazendo cada dia uma coisa, cara, é fatal, você vai um momento entrar no zero a zero ou no ciclo de loss e vai ser difícil sair, tá? Mas de qualquer forma, você registrando, você consegue identificar. Porque às vezes, o seu erro tá te mantendo zero a zero é justamente isso. É você, dia ou outro, não seguir o padrão. Às vezes, o que está fazendo você estar no zero a zero ou no ciclo de loss é justamente isso, você estar fazendo cada dia uma coisa diferente. Então, o trabalho de você registrar e analisar é o que vira o jogo. É o que vira o jogo. E aí você, obviamente, vai trabalhar um plano, tá? Você vai trabalhar um plano onde você vai planejar uma correção. Então, beleza, ó. Se eu tô vendo que esse aqui é o meu problema, ó. Eita. Eu tô vendo que esse aqui é o meu problema, porque todo dia eu faço uma coisa diferente. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Todo santo dia eu vou operar seguindo aqui o mesmo padrãozinho, tá? E vai ser um teste, cara. Vai ser um teste. Não vai resolver necessariamente logo de cara, vai ser um teste, tá? Ah, não, Julio, meu problema está aqui. Eu sigo certinho, mas tem um dia ou outro que eu não sigo. Então, beleza. Então, a partir de agora você vai começar a seguir tudo. Julio, mas ainda tem as dificuldades, ainda tem a recaída, beleza. E aí você vai ter que trabalhar um plano para como que você sai disso. O que gera no dia para você ter esse gatilho aqui que faz você desviar do seu padrão. Então, pô, eu tô vendo que eu tô perdendo justamente os dias que eu tenho desvio aqui do padrão. Beleza. Mas, cara, por que que eu tô desviando do padrão? Por que que tem dia que eu não consigo seguir? Já parou para analisar quais são os fatores que podem proporcionar isso? Pô, às vezes é um dia que você está cansado, está com sono. Às vezes é um dia que você está abalado emocionalmente, igual eu falei. Às vezes é um dia que o mercado está confuso e você simplesmente ignorou porque você está bravo e você quer operar. Entendeu? Desespero você quer recuperar, orgulho você quer recuperar, ou então ganância. Enfim, alguma coisa está gerando gatilho para te deixar fora do prumo esse dia. Alguma coisa está fazendo com que você tome a decisão de não seguir seu protocolo porque, sei lá, algo aconteceu. Entendeu? Então, primeira coisa para você sair do seu zero a zero é você registrar as operações a partir de agora, tá? Registra tudo. Segunda coisa, começa a analisar. E na sua análise você vai tentar encontrar a primeira coisa, isso aqui, ó. Tem desvio do padrão? Tem alguma coisa que está sendo fora do normal? Até mesmo se você estiver todo negativo, você fala, Júlio, mas eu já estou negativo, cara. Não tem um padrão que funciona. Tá, ok. Mas vamos encontrar qual parte desse padrão que não está se encaixando. Mas não eliminar tudo, tá? Não deixar do dia para noite mudar a estratégia dia após dia até achar algum que funciona, porque não vai funcionar. Não vai. E aí você só vai se frustrar e, enfim, né? Pirâmide de aprendizagem? Não, cara. Isso aí, pirâmide de aprendizagem, que é do William Glasser, ela funciona assim, ó. É uma pirâmide invertida onde cada forma que você estuda, ela possui um nível de aprendizado. Então começa aqui com, se eu não me engano, aqui é ensinar. Aqui, se eu não me engano, é praticar. Não, minto. Isso aqui não é praticar. Isso aqui é discutir o assunto. Esse aqui de baixo é praticar. Ainda não vai ser o suficiente aqui, porque tem mais opção. E aí tem também, tipo, leitura, ouvir, ouvir e ler, né? Ouvir e ver é você unir como fala? Mais sentidos. Então, assim, isso aqui é uma pirâmide de aprendizado, tá? Isso aqui é a pirâmide de William Glasser, tá bom? Vale a pena vocês estudarem depois. Qual o tempo correto para pegar para a próxima vela? Mesmo tendo poucos segundos, batendo na região apenas entra, para não ter o risco de pegar para a mesma vela e acabar tomando loss. Tá, vamos lá. É que tem estratégia que é para a próxima, tá? Então não é certo ou errado, mas dependendo do seu operacional, você tem que estar ativo para isso, tem que estar atento para isso, tá? Tá, beleza. Se tiver pergunta, eu já nem lembro mais. Ah, o tempo correto, ó, vamos lá. Se a sua estratégia ela é para a próxima vela, você vai pegar nos 30 segundos para baixo. Então, de 30 até 01, tá? Então, ó, por exemplo, ó, aqui agora tá, ó, tá vendo? Esse tempo agora. Ó, passou, tá acima de 30, então é para a próxima vela. Não.
Pera. Isso aqui para a próxima vela, na verdade, tá? Próxima vela. Esse aqui, ó, que tá abaixo tá acima dos 30 segundos, que é do 59 até o 31. Isso aqui é para a mesma vela. Fechou? Entendeu? Aí vai depender da sua estratégia, irmão. Não tem como eu falar para você qual é o certo e qual é o errado. Porque não tem, tá? Estratégia é estratégia. Rafa, eu tô catalogando tudo. Fiz um canal no Telegram e tô registrando todas as operações. Parabéns, irmão. Isso aí. Excelente caminho. Muitas vezes que desviei foi por conta de ansiedade. Faz parte, irmão, faz parte. Que eu diria para você, quais são os gatilhos que te geram ansiedade? Ou o próprio day trade te gera ansiedade? Então, o que que eu faço? Primeiro, você tem que ter uma autorreflexão muito forte. Eu estou sentindo ansiedade por quê? Qual é o motivo que me levou a isso? E aí, eu vou procurar, depois que eu entendo isso, que às vezes leva um tempinho, eu vou procurar mecanismos, vou procurar ferramentas que possam me auxiliar. Para níveis mais extremos de ansiedade, obviamente, o meu conselho é procure um profissional da saúde. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure um médico, procure alguém, tá? Não tenta resolver sozinho porque não funciona, não é assim que funciona. Ah, Julião, mas eu tenho fé. Tudo bem que você tem fé, irmão, mas se você tem fé, então o mínimo que você tem que fazer é utilizar os recursos que Deus está te dando. Parar com essa loucura de achar que você vai curar sozinho, tá? Pelo amor de Deus. Segunda coisa, se for um pouquinho mais leve, se for tranquilo, se for realmente um negocinho ali mais, tipo, pontual, eu diria para você, procura ferramentas que funcionam. Pô, vou fazer uma escrita terapêutica, vou fazer uma atividade física, eu vou fazer uma boa alimentação antes da refeição, que isso é extremamente importante, eu vou dormir melhor, eu vou beber mais água, vou me alimentar melhor, blá, 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 blá. Procure ferramentas que te ajudem a diminuir essa ansiedade, ok? Ensinar, praticar, debater, ver, escutar, escutar, ler. É isso aí, irmão. Ele acabou de falar aí qual é a pirâmide de William Glasser. Cara, é um material incrível de ler, tá? Pirâmide de aprendizado. Tem também a curva de aprendizado, que é legal também. Qual que é o nome do cara? É o nome alemão, se eu não me engano. Tenta lembrar o nome do cara. E tem também a curva de esquecimento. Também é interessante estudar. Tá bom? Pessoal, vou encerrar por aqui. Não sei se o Felipão já está por aí. Felipão, está presente? Eu preciso finalizar uma demanda pessoal e preciso Fala, meu dormir porque eu irmão. tô acumuladaço. Irmão, live foi 1x0, Crypto IDX, mete marcha, Sim, vamos para cima, boas operações, excelente take. Vera. E tamo junto, meu irmão. Amanhã a gente Vamos conversa que mais. vamos. Fechou. Tamo junto, irmão. Tamo Bom junto, final hein? de Forte semana aí, abraço. bom descanso. Falou, Valeu, valeu. rapaziada. Boa noite, forte abraço e parabéns para quem pegou take aí. Tamo junto, hein? Falou, Valeu. fui. Valeu.